bem-vindos a mais uma aula teológica desse dia 1º de outubro de 2020. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos mais uma porção da palavra do nosso Pai Celestial. Hoje está bem calor aqui em Araraquara, chegando aos 40 graus, e tem lugar de Mato Grosso que está a 52 graus, bem quente. Mas Deus tem nos dado saúde e condições de estarmos aqui mais uma vez para o aprendizado da palavra de Deus. E está chegando aí a irmã Alaide Apetito. Uma boa noite, minha irmã, que Deus abençoe. Cadê a irmã Fernanda? Temos sentido a falta dela. A irmã Alzira Briel. Quem sabe o diácono irmão, o irmão Raimundo também, certo? E uma boa noite para as irmãs que estão aí chegando para mais uma aula teológica. É um privilégio que nós temos, né? Pastor Genésio, irmã Renilde, Adelaine e todos os irmãos que participam, hoje através dos aparelhinhos e depois também. É um privilégio que nós temos de meditarmos juntos na palavra de Deus. Não é um jornal qualquer, não é um ensinamento qualquer, uma história qualquer, mas sim são os ensinamentos da palavra de Deus. E ainda nessa noite estaremos dando continuidade à soteriologia. É uma matéria muitíssimo importante, tanto quanto a martirologia, que mostra o pecado, e soteriologia, aquela lição, aquele estudo que mata o pecado. Louvado seja Deus por soteriologia, o estudo, a ciência sobre a salvação, a libertação, a redenção e tudo que é bom, graças a Deus. Então está aí mais uma vez soteriologia. Enquanto chega mais irmãos, se é que vai chegar, temos apenas 2 irmãs, mas amém por isso. E nós vamos orar a Deus. Fecham seus olhos, vamos conversar com o Pai. Senhor Deus, nosso querido Pai Celestial, louvado seja o teu santo e bendito nome. Somente o Senhor é digno, merecedor de toda a honra, de toda a glória, pois o Senhor nos comprou com o sangue precioso de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, como oferta, sacrifício vivo. Ó meu Deus, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido nessa pandemia, nesse sofrimento. O Senhor tem nos guardado. Eu te louvo, ó Pai, pelo meu lar, pela minha esposa, pela Adelaine, pelo lar da Daniela, Isabelinha, Tiago, sustenta. Também te agradeço por já estar aí conosco, a irmã Alzira, a irmã Alaide Apetito, e sabe o diácono irmão Raimundo. Te agradecemos, ó Pai, por todos que vão participar até o final desta aula tão maravilhosa. Pedir o Senhor esteja nos abençoando no decorrer do ensinamento, dando-nos saúde, dando-nos tudo que for necessário para realizar a tua obra com perfeição, e que o teu nome seja glorificado. Ó Pai querido, abençoa as tuas igrejas. Abençoa a Igreja Batista Betel. Ó Deus dos exércitos, desperta a tua igreja, nos oriente sobre a tua igreja, e abençoa todas as tuas igrejas sobre a face da terra. Abençoa todos os pastores, missionários e obreiros. Abençoa todos que estão enfermos.
Ó meu Deus, nós não sabemos como está a sobrinha da nossa irmã Alzira, que ontem pediu oração. Eu não sei se já submeteu a cirurgia ou ainda está aguardando. Seja com ela, para que tenhamos boas notícias, que correu tudo bem quando chegar o momento certo. Abençoa não somente ela, mas todos os enfermos. Abençoa nossa irmã Maria Madalena, com aquele problema sério no seu joelho. A irmã Elza Mota Gomes, também, ó Pai, a irmã Arlete, na sua recuperação. E abençoa todos que estão hospitalizados, aqueles que estão nas UPAs neste momento. Abençoa todos os caminhoneiros, todos que trabalham nas rodovias transportando mercadorias. Abençoa, meu Deus, todas as nossas autoridades e abençoa o teu povo de um modo geral. Neste momento, meu Pai, nos ajude, nos capacite, porque o Senhor sabe que somos tão pequenos. Nós não somos nada, mas somos instrumentos em tuas mãos. Faça uso do teu servo e prepare os corações para o ensinamento da tua palavra. Ó Deus dos exércitos, essas bênçãos nós te rogamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos conhecer os irmãos que chegaram aí. Temos apenas 5 aparelhinhos fora de casa, mas graças a Deus estou vendo o irmão José Jasson, e não sei se tem mais alguém pode ajudar? A irmã Elineide e o irmão José Jasson, uma boa noite. Com exceção de casa, somente os 2 membros da Igreja Batista Betel. Tem 8 participantes, amém. Deus que abençoe todos os irmãos. E aqueles que vão no futuro, tomar conhecimento desta aula, o meu desejo é que possa te edificar. Cada assunto abordado, cada aula anunciada é para o nosso crescimento espiritual. E especialmente quando se fala sobre a salvação da alma, a restauração, É gostoso demais. O mundo despreza, mas nós abraçamos, porque é a maior riqueza que o mundo pode realmente receber. Ok? Muito bem, nossos aparelhinhos diminuiu, foi para 6. Amém. A irmã Dilene falou que se tiver um apenas participando, já é suficiente, para dar continuidade nesta aula, e assim nós vamos seguir em frente até quando o Senhor achar por bem. Amém? Muito bem. Vocês estão com as suas Bíblias aí nas suas mãos? Eu espero que sim. Nós não temos muitas leituras, mas temos algumas leituras que gostaria de fazer para a nossa meditação nesta noite. Muito bem, soteriologia, ou ciência da salvação, ciência da restauração, ciência da comunhão ardente e viva com Deus, a santificação. É muito importante, ok? A Madeleine pode colocar onde estava. A demonstração do amor de Deus. Às vezes o ser humano fala que ama. Oh, eu te amo. Quantos esposos falam para as esposas, para os namorados, mas no decorrer do tempo vai provar que não ama coisa nenhuma. E tem muitos que matam, entre aspas, por amor, certo?
Eu matei porque eu amava demais a fulano que me deixou e tira a vida. Mas Deus é diferente, né? Deus demonstrou o seu amor, não apenas palavras, mas demonstração. E com isso, meus irmãos, nós podemos ter uma vida mais tranquila, porque nós estamos diante e Ele dentro de nós, de alguém que verdadeiramente nos ama. Certo, pastor Gervásio, que chegou aí, Silva, uma boa noite, pastor, que Deus esteja abençoando. A demonstração do amor de Deus nos garante vitória, nos garante esperança, nos garante tudo, porque o amor de Deus nos envolveu, correto? Nos envolveu, e assim nós podemos ter uma vida mais tranquila, ok? Muito bem. O irmão pastor Gervásio está aí saudando a todos, né? Inclusive a irmã Renilde e a Dilane. Agora, existe um versículo que todos conhecem, não é citado pelo mundo. Sabe qual é o versículo que o mundo gosta? Quem pode dizer? Irmã Renilde. Qual é o versículo que o mundo mais gosta? Deus ama. Não. Porque Deus ama. Porque Deus ama. E vocês, meus irmãos? Qual é o versículo que o mundo mais gosta? E coloca a Bíblia aberta e fica lá exposta dias e noites, dias e noites. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Oh, gostoso! É um versículo maravilhoso, né? Mas se levado a sério, se valorizá-lo, aquele que habita. Então é necessário habitar, ter pleno conhecimento, plena certeza que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí sim, a sombra do Senhor onipotente descansará. A sombra descansará. Então é maravilhoso demais. Por que que nós podemos confiar nesse versículo? Então, justamente por causa não das palavras de Deus, que já seriam suficientes, mas devido à demonstração do amor de Deus. Ok? E o versículo-chave, que é o versículo de destaque de toda a Bíblia e do Novo Testamento, não precisaria algo maior ou melhor ou igual a esse versículo. Vamos lá, irmã Dilane. Todos conhecem. Quem é que não conhece João 3,16? Eu pedi para pegar a Bíblia, não para ler João 3,16, porque todos sabem de cor. 1, 2 e 3 aqui em casa, todos juntos. 1, 2. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Jesus morreu? Sim. Jesus morreu. Jesus ressuscitou dos mortos? Sim. Jesus está ao lado direito de Deus? Sim. Intercede por nós? Sim. Então, um amor demonstrado.
Não é apenas, oh, eu te amo, mas Ele deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter o prazer de reunir para adorar a Deus e estudar a sua palavra. É o amor de Deus, é o resultado do amor de Deus. Aquela paz que você tem dentro de si, mesmo quando tudo é desfavorável, está tudo um rebuliço, você tem aquela paz gostosa. Isto é repercussão do amor de Deus. Como? Irmão Fabiano. Amém, irmão Luiz Fabiano. Uma boa noite, meu irmão. Que prazer muito grande ter você contigo. Você contigo? Ter aí conosco, né, nessa aula. Então, a paz que nós temos é repercussão do amor de Deus. Amém? A irmã Rosineia também chegou. Olá, irmã Rosineia, lá de Santa Lúcia. O irmão Luiz Fabiano deve lembrar dela muito bem. Que Deus abençoe. A irmã Cláudia e quem sabe os pequeninos, irmão Misael. Também uma boa noite. A esperança que nós temos, essa esperança gostosa de saber que um dia a gente vai estar na presença de Deus, vivendo gostosamente com um corpo glorificado, é repercussão do amor de Deus, é o resultado do amor de Deus. Então, meus irmãos, tudo que nós possuímos é resultado de Sóter, a doutrina da salvação. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que, sem acepção, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No passado eu não me vergonho de falar as coisas erradas que a gente pensava, porque a vida vai nos ensinando, a gente vai aprendendo, a Bíblia vai nos ensinando, modelando. Mas no passado eu ficava pensando sobre a vida eterna. Eu falei, mas poxa vida, aquele que é perdido, que vai para o lago de fogo, ele não morre. Então ele também tem vida eterna. Será que tem algum irmão que ainda pensa dessa forma? Possivelmente sim. Aquele que vai para o inferno tem vida eterna. Tem, Madeleine? Vida eterna, aquele que vai para o inferno, lago de fogo? Tem, Mânio? Oh, meu Deus do céu! Elas falaram que tem, mas não tem, não. Vai viver eternamente? Eu não ignoro o que elas estão pensando, porque eu também pensava assim. Vida eterna. Não! A Bíblia fala que lá é morte eterna. Não é vida. É morte. Esta é a segunda morte. Foi lançado no lago de fogo o que é a segunda morte. Então, vida. Fabiano colocou morte eterna. Irmão Fabiano, é isso aí, morte eterna. Então, vida é aquilo que nós possuímos. Jesus é vida e a vida está escondida em Jesus, e todo aquele que nele crê recebe a vida. Nós estamos mortos espiritualmente. E um lugar de morto, nós não, antes, né? Éramos mortos espiritualmente. O lugar de um morto é no lago de fogo. Primeiramente inferno, depois lago de fogo.
Mas em Cristo, eu e você recebemos vida, e agora nós podemos falar, temos vida em abundância, ou seja, eterna. Porque é vida, sempre passando de melhor para melhor, amém? Amém. Nós estamos vivendo hoje dia de sofrimento por causa dessa pandemia, as preocupações e tanta coisa, e tanta coisa, e tanta coisa. Só que nós sabemos que dia após dia vai melhorando, porque vai se aproximando daquele dia em que vamos assumir o nosso verdadeiro corpo, que é vida. Então vamos viver aí eternamente naquele corpo, porque recebemos Jesus como Salvador. Mas quem não tem Jesus, a Bíblia diz, não tem? Quem não tem Jesus não tem? Não tem vida. Oh, meu Deus do céu! Quem não tem Jesus não tem vida. A mãe Renilde falou. 4 bilhões ou mais de pessoas não têm vida. São ricos, famosos, muitos são pobres, não têm nada e ainda, além disso, não têm vida. Certo, irmã Danizinha, que chegou atrasadinha, com a Isabelinha e o Tiago está trabalhando. Uma boa noite. Ok, meus irmãos? Mas veja bem, eu fiz questão de colocar isso debaixo. Paulo Santos. Quem? Paulo Santos. Irmão Paulo dos Santos, irmão Paulo, lá de Mogi das Cruzes. Eu coloquei Romanos 5,8 junto com João 3,16, para que você comece a pensar sobre o amor de Deus em todas as dimensões, ou em todos os ângulos, não sei qual seria o português mais certo. Em Romanos 5,8, diz assim, você já achou? Enquanto você acha, eu vou tomar um pouquinho de água. A varinha. Procurei a varinha lá que o irmão José Jasso me deu, mas está muito bem guardado, não achei hoje. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Olha que gostoso. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda santinhos. Não, pecadores. Ele provou o seu amor. Para quem? Para toda a raça humana, sem acepção de pessoa, sem discriminação. Seria a equidade de Deus. Prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo Genésio ainda pecador. O Senhor falou, pode ser que por um justo, um amigo, alguém ouse morrer. Certo? Talvez você teria coragem de dar a sua vida em favor do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu parente. Tem muitos que às vezes até doam o seu órgão, né, para poder salvar a vida de um parente. Mas Jesus falou, pode ser que alguém ouse morrer por alguém que lhe faz bem. Agora eu quero ver você dar a sua vida em prol de um bandido que te prejudicou, de um assassino, de um estuprador. Eu quero ver você dar a vida em favor de uma pessoa dessa. Mas Jesus falou assim, para nós amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos,
o nosso próximo. E o nosso próximo pode ser um amigo, um parente ou alguém que nos odeia, que nos detesta. Então, meus irmãos, o verdadeiro amor não consiste em palavras, mas em ações. Amém? Amém. E Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas, pastor Genésio, que tipo de pecado? Até que tipo de pecado que pode estar enquadrado nesta mensagem? Todo tipo de pecado. Lá em Isaías, se eu não me engano, eu acho que é Isaías, eu não sou bom para guardar. Diz assim: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos. Empresta um pouquinho aquela tampinha. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, como essa capinha de celular, vermelhinho. Isto é o máximo, ainda que seja o pecado mais grave, se tornarão brancos como a lã, o algodão, como a neve. Isto é, se receber o plano de Deus para a vida. Se torna branquinho. Você não está vendo nenhuma mancha aqui, a não ser lá dentro, né? Então, meus irmãos, é o que diz em Romanos 5,8. Glória a Deus. E é por isso que nós devemos pregar o evangelho para todo mundo. Seja mendigo, seja rico, seja bonzinho, só nos faz o bem, seja um assassino, um viciado em drogas, alguém que te faz o mal, pregue o evangelho e ore por ele. E se ele se converter, regozije-se. Ele me prejudicou, mas agora vai comigo morar no céu, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por ele também, do Calvário por ele também. É fácil? Não é. Alguém já me falou, pastor, essa é a parte mais difícil do cristianismo, é você amar aquele que te odeia. Mas, irmãos, eu digo com toda sinceridade diante de Deus. Digo sim, com toda sinceridade. Eu amo todos que me odeiam. E eu sei que tem muitos que me odeiam. Mas eu amo de todo o coração. Se for necessário dar a vida por aquele que me odeia, eu tenho coragem de dar sim. Amém. E não estou mentindo não, é verdade. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Ele nos tirou daquele lamaçal do pecado e entrou dentro de nós. E o amor de Deus foi derramado em nossos corações, em nossas vidas. Então, quando nós amamos, perdoamos e damos a vida por alguém, não é Genésio, não é Renilde, não é Luiz Fabiano, não é Dani, e não é pastor Gervásio, não é nenhum dos irmãos que estão aí, mas é o amor de Deus que entrou dentro de nós e nos leva a amar verdadeiramente. E se você não tem esse amor dentro de você, alguma coisa errada está em sua vida. É verdade, meus irmãos. Deus amou o mundo, de tal maneira. Deus prova o seu amor para conosco. Aqui, que deu sua vida na vida de Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora aqui, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Vamos passar. Esse amor, esses dois menininhos nos ajudam muito, segurar na placa. Agradeço a Madilane, que sempre nos ajuda
E ai de nós, ai de mim, se não fosse, né, a ajuda dela na tecnologia. Eu sei malemar clicar lá alguma coisinha, muito pouco. Este amor de Deus gerou graça. Chegou até nós o amor imerecido em forma de dádiva. O que é dádiva? Presente. É um presente. Dádiva é aquilo que alguém doa para alguém. Não custa nada, né? Isso é uma dádiva. A graça de Deus é uma dádiva de Deus. E é por isso que não será justificado em hipótese alguma aquele que rejeita a dádiva de Deus. Concorda, Marinho? Não adianta o pecador chamar Deus de injusto, porque é o pecador que está rejeitando a dádiva, a graça de Deus. É estendida a quem? A todos, sendo nós ainda pecadores. Então, este amor de Deus gerou a graça. Quem é a graça? É Jesus, é o sacrifício que foi oferecido por nós. Então Jesus é a graça, é o presente, é a dádiva de Deus, concorda? E na verdade é o próprio Deus. E agora essa graça, essa dádiva chega até o homem através da pregação do Evangelho. Quando você está anunciando o Evangelho, você está apresentando ao indivíduo ou a indivídua a graça de Deus, o presente. Aí você evangeliza e faz a pergunta: você quer aceitar Jesus? Não paga nada. Não precisa entregar o dízimo, as ofertas alçadas. Não está falando nada sobre isto. É somente receber. E para receber a graça, a dádiva, que é o amor de Deus que gerou a graça e está até nós, para receber é necessário uma coisa importante. Quem pode responder? Aceitar. Crer. Ninguém vai receber a graça, a dádiva, se não crer que aquilo ali realmente é importante. Se não crer que aquilo ali é fundamental para a vida. Se não crer que a vida está ali. Deixa eu pegar algo. Vamos colocar. Olha, quando você está evangelizando alguém, digamos que essa Bíblia aqui é a vida. Ela é a graça, é a dádiva de Deus, portanto ela é a vida. Aí você fala para o pecador: olha, aqui está a graça, a dádiva, a vida. Você não paga nada porque você não tem condição de pagar. Então ela é grátis. Por quê? Porque é uma dádiva, ela é a graça de Deus, ela é grátis. Você não merece, porque você é pecador. Você não merece. Pastor Genésio não merecia, ninguém merecia. Certo? Por isso que a graça é o dom de Deus, é o presente de Deus, imerecido para nós, né? Então, aqui está a vida. Você quer receber? Aí a pessoa fala: agora não, eu vou pensar um pouco. Eu tenho a minha religião, a religião dos meus pais, eu vou consultar alguém. Quem sabe mais para frente. Então, é o pecador que está rejeitando a vida. Ele não quer a vida. E quando estiver diante do julgamento, a Bíblia diz que quem vai julgar ele é a palavra de Deus, é a graça, é a dádiva que estava diante dele.
aí mediante a palavra de Deus ele será julgado e lançado no lago de fogo. Irmãos, deu para entender? Edna Apetito. Como? Edna. A irmã Edna Apetito, Manda. ok? Acho que é manda uma Laide. É a irmã da irmã Laide, né? Deus que abençoe, irmã. Um abração bem forte em todos. Deu para você entender, meu querido? Este amor gerou graça. Chegou até nós o amor imerecido, nós não merecíamos, em forma de dádiva. Então, pela graça, sois salvos por meio do quê? Por meio da fé, disse a irmã Renilde. Isto não vem de vós, não vem de nós, não. Isto vem de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus nos dá fé, dá condição de realmente chegar à conclusão que a graça é uma dádiva e uma dádiva é vida e nós podemos receber. Então não vem da obra, jamais, para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Vamos ver agora, vamos terminar o horário. Olha só que bênção. Participantes dessa dádiva. Antes de passar, Dilane, deixa eu comentar um pouquinho. Quem são os participantes dessa dádiva? Marleu, Dilane, pastor Genésio. E você que está aí também. Quem são os participantes? Esta graça, né? Essa dádiva, ela vai chegar a quem? A quem? Né? Então, quem pode participar dessa dádiva? Vamos ver agora o próximo tópico. E temos alguns versículos. Olha só, aqui eu não estou enxergando por causa das carinhas. Estou vendo bastante carinha, menos a letra. Amém por isso, né? Quanto mais carinha, melhor. Se chegasse até aqui, amém. É, tudo letra. É tudo letra, né? Mas lá está a carinha. Então veja bem. Vocês enxergam a letra, né? Não, não precisa. Eu leio aqui. Não, pode deixar. Pode deixar. Carinha, menos a letra. Agora veja bem. Os eleitos convidados. Essa graça, essa dádiva, ela veio para os eleitos. Agora, quem são os eleitos? Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, mas farei de ti uma grande nação. Deus elegeu Abraão, sim, eleito de Deus, segundo a presciência de Deus, sim. Deus escolheu Abraão para ser o pai das nações, mas em primeiro lugar da nação de Israel. Então Jesus Cristo diz lá em João, capítulo 1, que ele veio para os seus, os convidados. Ele veio para o que era seu, primeiramente. Mas os seus não o receberam. Ok? Então, essa dádiva, essa graça, chegou até as pessoas certas, que seriam os judeus. Né? Esta graça, essa dádiva, chegou às pessoas certas, que seriam os judeus, os escolhidos. Só que tem uma coisa, os escolhidos não receberam. Não. A nação toda não recebeu. A maioria não recebeu. Mas um percentual,
elevadíssimo não recebeu e um percentual mínimo recebeu a palavra de Deus. Agora uma prova, acha aí nas suas Bíblias, Lucas 14, verso 15, até o 21a, certo? Lucas 14, enquanto você acha, toma um pouquinho de água. Já achou? Até o 21a, aí a gente para, porque aí continua depois, certo? Verso 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Ó, gostoso. Porém Jesus disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, um a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: eu comprei um campo. Poxa vida, comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. Me desculpa. Aí o outro disse: comprei 5 juntas de bois. Eu vou experimentar, eu tenho que experimentar. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: eu casei, rapaz. Eu não posso deixar minha esposa em casa, portanto não posso ir. E voltando-se aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: ok? Agora chega, para por aí. Jesus está falando sobre os convidados, sobre os judeus. Vinde, que tudo já está preparado. Jesus já estava na terra pregando o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque vos é chegado o reino de Deus. O banquete já estava pronto. Eu achei interessante, né, irmã Renilde, Madeleine, uma coisa eu achei interessante, que não precisava de levar um cabritinho, uma ovelha, um cordeiro, um passarinho, cereais. Não precisava de levar nada para o sacrifício. Vinde, que tudo já está preparado. A Bíblia diz que a lei e o profeta durou até onde? Até João Batista. Gostoso. As leis e os profetas duraram até João. E João era o que de Jesus? Precursor. Mas ele está dizendo primo, mas é o precursor. A lei e os profetas duraram até João. Chegou João, parou. Agora Jesus anuncia para os judeus: convidados, eleitos, vinde para o banquete, que já está tudo preparado, não precisa trazer mais nada. Eu sou o dono da festa, eu preparei tudo, é somente vocês crer e se deslocarem até aqui, certo? Então, meus irmãos, essa primeira mensagem é para os eleitos de Deus, a nação bendita de Israel, ok? Agora, veja bem, então, participante dessa dádiva, os
eleitos, convidados. Agora o B, vamos ver. Que gostoso. Sem exceções. Quem são os participantes dessa dádiva? Sem exceções. Agora vamos ler 21b até o 24. Está com a sua Bíblia aí? Se não estiver, tem que confiar na minha leitura. Então o pai de família ficou indignado. Poxa vida, preparei o banquete, só que eles não querem. Aí falou para o servo: olha, sai depressa pelas ruas, sai pelos bairros, da cidade, trazei aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. Traga todos. Aqueles que estão doentes, pobrezinhos, aleijados, cegos, mancos. E aquele servo com muito prazer fez isso, chegou lá e olha, tem um banquete e tal, e anunciou. Eles não eram convidados, mas o Senhor então os convidou. Depois de dar oportunidade para os convidados. Aí veio aquela multidão seguindo aquele homem, aquele servo. E vem aquela turma lá, limpando o nariz, limpando a boca, tudo sujo, maltrapilho, descalço, rasgados, suados, barbudos, sujos. Aí chegou lá, falou o servo para o Senhor: Senhor, feito está como o Senhor mandou. Só que eu estava observando que ainda tem bastante lugar. Ainda tem lugar sobrando ainda. Aí o Senhor falou assim: volta lá para os convidados, fala para eles vir. Não. Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha, dando a todas as pessoas, em todas as condições, a oportunidade de participarem deste banquete. Irmãos, os gentios estão enquadrados neste convite de Jesus. Não importa se ele é japonês, se ele é brasileiro, se ele é de um outro país, se ele é um chinês, se é um paraguaio, seja lá o que for, está enquadrado nesse convite. E nós ouvimos esse convite de Deus através dos seus servos. Quantas mensagens nós ouvimos no passado, mas chegou aquela mensagem que tocou em nossos corações, aquela mensagem que o pastor Celso pregou, que tocou em meu coração, e eu fui à frente, eu atendi aquele convite para se deliciar com o banquete que já estava preparado para mim e para você também. Oh, glória a Deus! Agora, eu tenho uma pergunta. Ou melhor, então nós já lemos aqui até o 24. Os requisitos para receber. Quais são os requisitos para receber este banquete? Né? Está aí o homenzinho perguntando. Quais são os requisitos? Para tudo tem que fazer alguma coisa, tem os requisitos.
A irmã Gelane está se formando esse ano. Oh, glória a Deus. Ela está batendo no peito. Até dezembro ela vai ser fessora. Ela quer ser fessora, estudou. E agora, em dezembro, se Deus quiser, ela completa o curso e vai ajudar a irmã Alzira. Olá, irmã Alzira. Vai fazer o estágio com a irmã. Estou brincando que ela já fez, né? Já completou. Certo? Mas para chegar nessa situação, né, precisou de alguma coisa, dos requisitos, sim. E assim o doutor Jonatas, né, da nossa igreja, se formou em advocacia, em direito, né? Mas passou por todos aqueles requisitos. E agora, para fazer parte deste banquete, também tem os requisitos, sim. E que os judeus não quiseram e até hoje ainda não querem passar, submeter jamais. E nós vamos, aqui está a pergunta, né? Então vamos ver a letra A, B e C. A letra A. O primeiro requisito é ter necessidade. Ou poderia usar um português diferente, né? Sentir necessidade, tá certo? Acho que é melhor, né? O primeiro requisito é sentir necessidade. Os irmãos já imaginaram aqueles judeus que não aceitaram o convite para participar do banquete? Eles não tinham nenhuma necessidade. Tinha comprado o campo, tinha casado, comprou 5 juntas de boi. Eram todos estabilizados. Ah, banquete eu posso fazer em casa. São aqueles que confiam em suas religiões. A religião dos meus pais, dos meus avós. Eu não preciso dessa coisinha aí de crente, né? Não, eu não quero ser crente jamais. Isso aí é para pessoas indoutas, né? Não tem necessidade. Mas quando aquele servo saiu por aquelas ruas, aqueles trilheiros, né? Como é que chama? Picadeiros, né, irmão José Jasso? Saiu ali, trilhas, né? Saiu naqueles caminhos cheios de buraco. E olhou e viu aquelas pessoas tudo famintas, sujas, maltrapilhos. Não tinha condição jamais de preparar um churrasco, um banquete. E quando alguém chega e fala para eles, olha, já está preparado um banquete, é só chegar lá e comer à vontade. Vocês podem se deliciar à vontade. E eles sentiram aquela necessidade. E muitos hoje que rejeitam Jesus como Salvador, é porque não sentem necessidade. Mas aqueles que realmente sentem as suas misérias diante de Deus, se sentem como pobres, nus, a Bíblia diz desgraçados, miseráveis, aqueles que sentem a sua situação pecaminosa diante de Deus, e olha para um banquete que é o perdão do pecado, a restauração, a santificação em Cristo, enxerga aquelas maravilhas de Deus, não tem como rejeitar. Aceita sim. Então precisa ter ou sentir necessidade. A maioria rejeita Jesus porque não sente a necessidade. Aí quando vem a doença, a morte está se aproximando, contrária a uma doença gravíssima, incurável, aí vê realmente, aí se sente à beira da morte, já vê a morte diante de si,
Aí naquele estado miserável, vai até Deus, sim, a maioria vai até Deus e recebe o banquete, que é justamente aquela tranquilidade, aquele alívio e aquele alimento em abundância. Eu tenho um alimento em abundância aqui e você também tem. Tudo que nós queremos saber sobre as coisas de Deus, nós temos na Bíblia Sagrada, amém? Então temos o alimento genuíno. Então, primeiramente, ter necessidade. Vamos terminar no horário, porque o aparelhinho já só tem 10 agora. Ok? Mas amém pelos 10. Oh, glória! Ter necessidade e crer. Aquelas pessoas que estavam lá todos maltrapilhos, sujos, como diz, às vezes cortados, né? Estavam ali ensanguentados, sei lá, de todo tipo. E chega aquele convite, mas você vai levar a gente para o matadouro. Não, mas eles creram, então tem que crer que realmente o banquete já está pronto. E é suficiente. E é maravilhoso demais. Foi aquele dia em que eu criei nas promessas de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que somente crer não resolve nada, porque o diabo também crê e estremece, mas não resolve nada. Não é apenas crer. Tem muitos que estão crendo em Jesus, mas não é suficiente. Precisa de agir. E aqueles que Jesus convidou por último, ei, vamos lá. O Senhor está convidando para o banquete, vamos lá. Eles sentiram a necessidade, creram no convite daquele servo e levantaram de onde estavam. Alguns estavam deitados, outros estavam sentados, outros estavam em pé, outros estavam debruçados sobre alguma coisa, outros estavam agachados. Aí sentiram necessidade, creram e agiram, levantaram e foram até lá, onde estava aquele Senhor com o banquete tudo preparado. E a primeira coisa que eles receberam naquele banquete, se a irmã Adilane souber, ela vai falar, se não souber não tem problema, eu não vou ignorar. Você aí pode escrever também, se quiser. Se eu não ler agora, eu vou ler depois. Mas qual foi a primeira coisa que eles receberam? Convite. Hã? Convite? Não. O convite eles receberam. Sentiram necessidade, creram, levantaram, agiram e foram até o lugar do banquete. E quando chegou lá, a primeira coisa que recebeu foi o quê? A veste limpa. As vestes nupciais. Oh, glória a Deus! Aquele servo não falou nada sobre vestes. E eles foram lá, todo rasgado. Aí o Senhor viu. E o coração daquele homem deve ter, abalado. Chegaram até ele. Olha quanta gente. E deu para cada um deles, já tinha preparado a cada um deles uma veste limpinha, branquinha, para participar daquele banquete. Irmãos, queridos, quando nós aceitamos o convite do Senhor, porque sentimos necessidade, porque nós cremos, porque nós agimos, nós aceitamos, a primeira coisa que acontece quando retira o pecado é nos dar uma veste chamada Espírito Santo. É aquela limpeza que Deus faz em nós
e nos dá realmente esta bênção. E depois então nós devemos continuar cuidando dessas vestes. O sangue de Cristo continua aí à disposição. Se a veste vier a sujar-se, é só chegar até no sangue de Cristo e lavar, através do arrependimento. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito realmente de entrar na Nova Jerusalém. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas é maravilhoso demais. Oh, se o mundo todo pudesse crer nessa mensagem tão maravilhosa, não de Genésio, não de um seminário, não de uma faculdade, não de um instituto, mas de Deus. Seria maravilhoso demais. Está à nossa disposição a graça, a dádiva, o banquete. Basta sentir necessidade. Bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurado aquele que sente necessidade, aquele que crê, aquele que age, igual o filho pródigo. Ele falou: eu vou voltar para o meu pai e vou falar para ele, etc, etc. Aí ele teve ação, ele levantou e foi até o pai e recebeu o abraço, o beijo, o carinho do pai, o perdão, e voltou a ter todas as regalias. E a nossa vida também é assim. Quando criança tínhamos toda a regalia diante de Deus, aí fizemos igual ao filho pródigo, pecamos, afastamos, agora em Cristo voltamos a ter novamente aquela veste linda, perfeita, para participar do grande banquete que virá antes da organização do milênio, do estabelecimento do milênio. Vai haver a festa nupcial, e eu vou estar lá, e você também vai estar lá. Por quê? Porque nós cremos no convite daquele que nos convidou para receber Jesus como Salvador. Sentimos necessidade, cremos e agimos. Eu aceito Jesus como Salvador. Eu vou sim. Quando será o banquete? Antes do milênio, depois do arrebatamento, depois dos 7 anos, na outra vinda de Jesus que vem com o seu povo, vai ser feito, realizado o grande banquete, a festa de casamento. E nós já estamos não somente convidados, mas preparados para esse grandioso dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, que esse ensinamento do Senhor possa nos edificar, possa nos despertar, para sentirmos realmente o amor de Deus envolvido em nós, e que nós possamos demonstrar ao mundo este amor que não é nosso, mas é de Deus, que foi derramado em nossos corações. Que Deus nos abençoe grandemente. Quero agradecer a todos que participaram deste estudo tão maravilhoso. Um abração bem forte. Muito obrigado mesmo por ter feito parte aí desta aula teológica. Está convidado para domingo, às 9 horas da manhã, se não tiver nenhum compromisso. Estaremos pregando presencialmente e também online. E domingo à noite, às 20 horas, teremos mais um culto. E o diácono irmão João, grande servo de Deus, também vocacionado, estará entregando a mensagem no próximo domingo às 20 horas. Que Deus abençoe grandemente a todos. Receba um abraço de quem muito vos ama, Pastor Genésio.
Um bom jantar para todos e para nós também. Amém? Vamos tentar desligar.